A gente fala muito em cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cliente e paciente são sinônimos? Quem é seu cliente? Você sabe identificar? No episódio de hoje eu quero conversar sobre isso. Vamos falar sobre os tipos de clientes, sobre os perfis. Quem é de verdade o seu cliente? Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, empreendedor! Que bom estar com você hoje aqui. Nosso episódio de hoje vai ser muito legal. A gente vai falar sobre quem é de fato o cliente da clínica, né? Quem realmente são as pessoas para quem a gente deve dedicar a nossa atenção. Antes de começar, eu quero só dizer que estou muito feliz porque o número de seguidores tem aumentado bastante. Já tem muitos colegas, médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfim, que têm ouvido regularmente o podcast. Eu quero então agradecer a todo mundo, né, que está participando desse grande movimento aí, do movimento Consultório Empresa, e mais pessoas estão utilizando, estão aplicando as ideias que a gente tem conversado aqui, tido já bons resultados e estão comentando sempre com a gente. Então, vamos manter essa nossa corrente do bem aí. Te agradeço por isso. Então vamos lá, foca aí, pega seu papel, caderno, caneta, não sei como que você anota, e vamos lá para mais uma reflexão importante desse podcast. A reflexão de hoje é quem é então seu cliente, se ele é o sinônimo de paciente ou não. Tem vários perfis de clientes, são papéis diferentes, é sobre isso que eu quero falar. A gente tem um cliente, um tipo de cliente, que é o cliente que consome, o cliente que usa o nosso serviço. O cliente que consome o nosso serviço, em nosso caso aqui da saúde, é aquele que nós conhecemos popularmente por paciente. Embora o que ele não tenha é paciência. Ultimamente, o que menos tem o nosso paciente é paciência, né? Mas enfim, paciente é o nosso cliente que usa, é o cliente usuário, né? Então, se eu estou num hotel, o cliente usuário chama hóspede, né? Se eu estou comprando um seguro, é o segurado, e por aí vai. Agora, num consultório médico, num consultório odontológico, o cliente que usa, então, é chamado de paciente. Só que, então, cliente e paciente não são necessariamente sinônimos, embora nesse caso seja. Eu costumo dizer que é o único profissional da saúde para quem eu não preciso explicar que paciente e cliente não são necessariamente sinônimos é para veterinário. Todos os outros confundem bastante, né? Por quê? Porque tem um outro tipo de cliente. Imagina então que o seu paciente seja uma criança de alguns meses, uma criança de 1 ano de idade, né? Então, esta criança é o seu cliente consumidor, é quem consome o serviço, quem utiliza o serviço. Mas e a mãe? A mãe, como é que você chama a mãe? A mãe é sua paciente? Não. A mãe é o que então? Viu como não são sinônimos? A mãe é seu cliente, que é o cliente decisor, o cliente que decide. Então, quem escolheu você como pediatra, por exemplo? Foi aquela criancinha de alguns meses? De 1 ano? Não, foi a mãe. Então, nesse caso, a mãe é o seu cliente decisor. É a mãe que você vai ter que alcançar através das suas estratégias de comunicação. É a mãe que vai ser a merecedora da confiança do trabalho, né? Ela que tem que confiar no seu trabalho. Então, é diferente a estratégia que a gente utiliza para cada perfil dessas pessoas, né? A gente também tem o cliente que é o cliente pagador. O cliente que paga não é necessariamente o cliente que escolhe, o cliente que decide. E também não é necessariamente o cliente que utiliza. Nesse nosso exemplo aqui, pode ser, por exemplo, que o pagador seja o pai, o pagador seja um convênio. Vamos imaginar então que seja um convênio. O convênio que vai pagar não é necessariamente quem decidiu, dentre o rol de possíveis profissionais, por aquele pediatra. Então, quem escolheu o pediatra foi a mãe, que é o cliente decisor. A criancinha é o cliente usuário, o paciente. E eu tenho também aqui, neste caso, um convênio que é o cliente pagador, ou o pai, por exemplo, sei lá, uma outra pessoa, um terceiro que poderia ser o pagador. Eu também tenho um outro tipo de perfil de cliente, que é o cliente que influencia.
O cliente que influencia é aquele que não decide diretamente, mas ele exerce um poder muito forte sobre quem decide. É aquela pessoa que talvez possa ser a avó, neste caso aqui, né? Então a avó é uma pessoa que influencia muito os amigos, pode ser o pai novamente, enfim, pode ser um outro irmãozinho ali daquela criança. A ideia que eu quero dizer é que existe a figura do cliente influenciador. Tem alguns perfis de pessoas, né? Por exemplo, tem um perfil que a gente chama de afável, que são pessoas que são emocionalmente instáveis e pessoas que são influenciáveis de uma forma muito forte. Se eu estou diante de um cliente decisor que é um afável, por exemplo, isso em outro episódio depois te explico melhor, se eu estou diante de um cliente afável, isso significa que ele tem pessoas que o influenciam de uma forma direta, ele é muito influenciável. Então, certamente, talvez uma pessoa muito próxima a este cliente vai influenciar na percepção que ele tem de gostar ou não de você, gostar daquela clínica ou não, ir numa especialidade ou não, fazer ou não o tratamento agora e por aí vai, né? Então, é importante também a gente entender se a gente tem um cliente que é influenciador, ou se aquele cliente que eu tenho precisa de um influenciador, tem um cliente adicional a ele, né, que vai influenciar aquela sua decisão. Isso também é importante eu entender. E por fim, a gente tem o cliente encaminhador. O cliente encaminhador é aquele que vai indicar ou encaminhar de uma forma direta o paciente, ou seja, o usuário ali para você. Por exemplo, para uma pessoa que só faz especialidade, né? Imagina alguém que é super especialista em cirurgias de mão. Então, muito dificilmente o paciente, o usuário, vai diretamente procurar ali aquele profissional. É mais provável que o que aconteça é que ele procurou um profissional mais generalista, vamos chamar assim, e este encaminhou aquele caso de alta complexidade para o seu colega, né? Ou, por exemplo, vamos falar um caso da odontologia, que você faça endodontia e exclusivamente isso, ou seja, exclusivamente tratamento de canal. E aí, e você presta serviço para outros colegas, para outras clínicas. Se você presta serviço na especialidade para outras clínicas, quem é seu cliente? Neste caso, o seu cliente é quem te contrata. Então você também tem o cliente, esse que está te contratando, que é o cliente que a gente chama aqui de cliente indicador, cliente encaminhador. Este cliente que está efetivamente contratando o seu serviço para aquela clínica. Então é importante a gente entender que em um momento clínico, você pode estar diante de uma pessoa e aquela pessoa estar exercendo todos os papéis ao mesmo tempo. Talvez ela seja o paciente, ela também tenha decidido por você, ela mesma seja a pessoa que vai pagar, ela se auto-influencia, ou seja, ela não tem uma influência muito forte externa e ela escolheu direto, ela foi direto em você, não teve nenhum encaminhador, nenhum indicador. Mas pode ser que eu esteja com todos esses papéis acontecendo ao mesmo tempo, ou qualquer combinação disso. Acho que você conseguiu entender o que eu quero dizer aqui, né? É muito importante, então, a gente entender que em um projeto a ser desenvolvido, é necessário com que antes a gente entenda quem é o cliente que eu quero alcançar e cada um desses que eu estou falando tem uma abordagem diferente, tem uma necessidade diferente. Um cliente que vai passar por um processo cirúrgico, o que quer saber, o que quer ouvir, é com relação à experiência do profissional em realizar aquele procedimento. Quer saber se vai doer ou não, quer saber do prognóstico do resultado. Já o cliente decisor, por exemplo, aqui no caso daquela mãe que eu mencionei, ela talvez esteja mais interessada em ver a disponibilidade de horário, de agenda do profissional. Se ele dá o celular, se ele resolve problemas de urgências em finais de semana. Talvez seja isso o mais importante. Talvez para o cliente pagador, ele quer saber se vai aceitar o convênio, se dá para parcelar, se ele consegue ter um desconto, qualquer coisa nesse sentido, mas os interesses são outros. Para um cliente que te encaminha, que recomenda você, o que é mais importante para esse tipo de cliente é você conseguir efetivamente trazer resultados, você jogar no time, você ter uma linha de pensamento clínico similar, vocês pensarem de uma forma coletiva, de uma forma conjugada para alcançar algum resultado.
e agregar valor àquele profissional que está encaminhando de alguma maneira. Como eu estou querendo mostrar para você aqui, existe um conjunto então de situações que a gente precisa pensar que vão depender, daquilo que eu falo, por exemplo, vai depender do perfil de cliente que eu tenho. Então, se eu estou diante de um cliente decisor, eu falo e uso alguns argumentos que são diferentes de quando eu estou diante de um cliente pagador ou de um cliente usuário e por aí vai. Repetindo, pode ser então que eu tenha um cliente, esteja diante de um cliente que exerça todos os papéis, ou que eu tenha todos os papéis de uma forma separada, ou qualquer combinação disso, né? Que eu tenha 2, 3 pessoas influenciando de alguma forma, exercendo papéis complementares naquela situação. Deu para entender? É isso, então fica essa provocação, né, para que você comece a pensar e decifrar quem são os seus clientes, os papéis que são exercidos na sua relação direta ali na clínica e como é que você pode ser excepcional, excelente para cada um deles. Que linguagem você vai utilizar a partir de agora para cada um desses perfis e vai ser, tenho certeza, o melhor que você puder ser. Legal? Gostou disso? Começa a fazer essa reflexão, começa a implantar e vamos junto nessa jornada, tá bom? Eu quero terminar aqui te fazendo um convite, reforçando um convite, para você poder participar do primeiro encontro, um encontro anual de clientes e alunos da Tomás. Vai acontecer agora dias 30 e 31 de agosto, no grande auditório da FASAN, Faculdade Sul-Americana, que fica em Goiânia. Vai ser um prazer poder te receber. Vou passar para vocês o contato. Né? Entra no site consultorioempresa.com.br ou no site tomasmkt.com.br e olha lá os contatos para você poder fazer a sua inscrição e participar com a gente. Serão 2 dias incríveis, 2 dias inteiros com várias palestras, vendo cases, gente que deu certo, que fez um monte, que implantou e que teve grandes transformações com tudo isso. Nós vamos falar de experiência do cliente, nós vamos falar de humanização, nós vamos falar de tecnologia. Vai ser muito legal, tenho certeza que vai sair de lá provocado com relação a isso. Então, forte abraço, eu te encontro no próximo episódio. E já sabe, né? Recomenda para todo mundo que a gente vai junto nessa grande corrente. Forte abraço!